Prontinho, pode iniciar. Olá, bem-vindos ao nosso encontro 1 da nossa disciplina aí, dispensação farmacêutica, né? Esse novo ciclo, esse novo módulo, né? Mais um passo aí importante na formação de vocês aí como técnico em farmácia, o mercado precisando de vocês aí, né? Expansão aí de grandes redes de drogarias em todos os estados, e então aí está precisando de profissional para começar a trabalhar ali junto ao balcão, junto ao atendimento, junto à gestão de várias drogarias que estão sendo abertas aí a cada dia, né, nas nossas cidades, no nosso estado, no estado que você está aí presente, se não for Minas Gerais. Então, bater lá na porta e falar, ó, estou cursando um curso técnico, já quero começar como estagiário. E rapidamente ser absorvido ali como profissional, logo ali a sua formação. Não espere, já busque, já vai lá e já deixa o seu recado que você quer trabalhar na área, que você já está fazendo um curso na área. E esse nosso curso daqui, essa nossa disciplina, junto com a outra de organização de estabelecimentos farmacêuticos, complementam uma com a outra, exatamente para essa visão do profissional no ato de dispensar, fazer a assistência farmacêutica, seja ela no ambiente de uma drogaria, no ambiente de uma farmácia, né? Farmácia no sentido que tem a sem manipulação, que é a drogaria, e a com manipulação, e outro segmento importante e que esse primeiro módulo vai abordar para a gente esse princípio básico é o técnico de farmácia atuando junto ao farmacêutico no ambiente hospitalar, na farmácia hospitalar. Então, o mercado está precisando de vocês. E o primeiro passo é já bater lá, ó, toque, 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 e já pedir o estágio, né? A partir do momento que você está matriculado, é possível fazer aí o estágio não obrigatório e logo, logo fazer desse estágio aí um trampolim e conseguir aí ficar depois que o curso finalizar como funcionário, né? Extremamente fantástico isso, você já caminhar para essa trajetória. Então, quem aí já foi meu aluno, né, em outras disciplinas, na outra disciplina de organização farmacêutica, para você que está chegando agora, que ainda não foi meu aluno, eu sou o professor Wilson, né, sou farmacêutico, e estamos aí nessa jornada juntos. O nosso objetivo é o mesmo, não tenham dúvidas disso, que a gente possa se tornar uma pessoa e um profissional melhor através da educação. Então, parabéns para você que está aí investindo em você, né? Recurso financeiro, recurso de tempo, né? Cronológico, mas com o propósito de uma formação, com o propósito de agregar valor e para que você possa se tornar uma pessoa e um profissional melhor a cada dia. Show de bola, estamos juntos. E aí, o que está previsto para a gente poder estar sinalizando, correlacionando, né, avaliando no princípio dessa nossa aula de hoje, né? Primeiro passo vai ser os fundamentos do que a gente chama assistência farmacêutica. A trilha de vocês traz aí, dentro desse primeiro princípio, né, entre as páginas 1 a 21, esse princípio
e ela já traz com uma abordagem para o foco em farmácia hospitalar, né? A assistência farmacêutica, os passos farmacêuticos, né? Sejam eles técnicos, sejam eles de farmacêutico de nível superior, ou um técnico auxiliando o tempo todo o farmacêutico ali de nível superior, com o princípio que a gente chama aqui assistência farmacêutica. De cara, eu vou dar uma dica, já um spoiler. Hoje, a denominação, né, as novas recomendações em termos de usar as palavras e para que elas se aplicam no aspecto técnico, assistência farmacêutica tem a ver com o fluxograma do medicamento, né? Desde ver a necessidade, a compra, a dispensação, ok? E a partir do momento que você vai fazer o acompanhamento da farmacoterapia de um paciente, a gente já chama cuidado farmacêutico. Então, o fluxo do medicamento, assistência farmacêutica, ok? Vamos pensar numa farmácia municipal, vamos pensar numa farmácia de um hospital, mesma drogaria, mesma farmácia. Ela tem que ter um fluxo que não pode faltar aquele medicamento. Então, esse fluxo da vida do medicamento, né, de como comprar, como adquirir, como liberar, como acondicionar, como armazenar, né, como controlar a sua dispensação, todo esse fluxo relacionado ao medicamento, praticamente eu estou resumindo a aula aqui já, é a assistência farmacêutica. Agora, a partir do momento que você vai acompanhar um paciente com a sua farmacoterapia, para avaliar se ele tem polifarmácia, utiliza mais de 3 medicamentos por dia, por exemplo. Acompanhar se ele está fazendo uso nos horários adequados. Correlacionar se ele está utilizando o medicamento e está tendo resultado. Por exemplo, ele tem um diabetes tipo 2, usa ali o hipoglicemiante, está tendo resultado, está tendo, né, a queda da taxa glicêmica. Então, todo esse acompanhamento, onde o foco é o paciente, é o cliente, né, a gente fala hoje cuidado farmacêutico. Antigamente usava o termo atenção farmacêutica, mas não, hoje a nova denominação, a nova diretriz traz medicamento, assistência farmacêutica. Pessoa, paciente, cliente, cuidado farmacêutico. Bacana? Então, isso é um dos nossos objetivos, né? Ao final dessa nossa aula, ao final de você estudar essas páginas que são correlacionadas na trilha, né, na apostila de vocês, e vocês voltarem aqui nesse slide 4, está conseguindo positivamente, você mesmo faz a autoavaliação e diz, eu consigo diferenciar, eu consigo definir, eu consigo observar qual a aplicação, né, dos termos assistência farmacêutica, cuidado farmacêutico, né? E como eu disse, em um primeiro momento, aqui já começa com assistência farmacêutica, ou seja, o medicamento, o fluxo do medicamento na farmácia hospitalar, né? Então, esse aí, se a gente, no final da nossa aula, conseguiu alinhar, observar todos esses itens aqui, né? Você, opa, estou conseguindo, fazendo aí uma autoavaliação, significa que está ok. Show de bola! E quando a gente fala dessa nossa disciplina, quando a gente fala aí
dessa formação técnica em farmácia que precisamos nesse contexto da assistência farmacêutica, do cuidado farmacêutico, sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Interpretar e redigir o texto. Nós vamos pegar prontuário, nós vamos pegar prescrição médica, nós vamos pegar um laudo clínico, né, de laboratório de análises clínicas, para avaliar, para ajudar a avaliar a condição clínica que está ali. Então, importantíssimo a interpretação do texto. Nós vamos pegar medicamento, onde que vai a bula ter a recomendação de qual temperatura, qual a condição de armazenamento desse medicamento. Então, o que vai acontecer? Precisa ter a leitura, a interpretação desse dado. E muitas das vezes, a partir da interpretação desse dado, escrever o procedimento operacional padrão, para virar a rotina daquele determinado setor. Se é um setor que já tem aí uma sobrevida, você já tem os procedimentos operacionais. Então, você vai precisar ler aquele procedimento, interpretar, como se fosse um treinamento daquele processo, daquela rotina de trabalho, né? E não ter dúvida de como executar. Outra coisa, os cheques de qualidade. Então, você vai ter ali, ó, de acordo com o procedimento, por exemplo, de armazenamento de medicamento em refrigerador. Você tem que fazer o controle de temperatura 2 a 3 vezes ao dia. Então, você tem ali a planilha que você precisa preencher, qual a temperatura, qual a umidade, né, dentro desse contexto aí, garantindo todo esse processo. Então, sem dúvida nenhuma, interpretar aqui, e você vai, muitas das vezes, escrever. Então, fazer aí a redação técnica, o procedimento operacional, que seja a passagem de turno, tudo isso vai ser extremamente fundamental para a rotina caminhar aí sem desvios de qualidade, vamos dizer assim. Ok? Outra questão importante, matemática básica. Então, vai chegar lá a prescrição, por exemplo, o paciente precisa tomar a medicação durante 60 dias. Opa, cada caixa vem 20 comprimidos, é 1 por dia. Quantas caixas você precisa liberar? Matemática básica. Se uma caixa tem 20, eu preciso 60 comprimidos, X. Quer dizer que eu vou ter 3 caixas. Então, a matemática básica aí, regra de 3, fundamental no processo de controle, seja interpretando a nota fiscal que chegou, para poder bater com a quantidade que está ali disponível, contando matematicamente se está de acordo com a quantidade entregue com aquilo que está no documento da nota fiscal, que foi o pedido, né? Desde a avaliação aí, para a gente poder fazer aqui os cálculos farmacêuticos de doses e das posologias, né? Quantos comprimidos, quantos mililitros. E aí, muitas das vezes, também é fundamental a conversão de unidades, né? Grama para miligrama, para micrograma, estamos, inclusive, na era da nanograma, né? Mililitro, litro, microlitro, nanolitro. Então, essas conversões entre mesmas unidades, pelo menos as principais, fundamental, e ter o cálculo da densidade em alguns requisitos aqui, principalmente quando se trabalha com farmácia hospitalar, porque às vezes o medicamento é líquido, o médico prescreve
a quantidade em massa. Então, como que eu vou converter isso? Usando a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. E muitas das vezes é necessário fazer aqui soluções antissépticas. O álcool 70, o álcool iodado, o iodo 2%, né? Então, aí, essa correlação, talvez, com a química básica também é importante, também é fundamental aqui no preceito dessa nossa disciplina, desse nosso módulo de dispensação farmacêutica, né? Sempre falo isso. Vantagem do ensino EAD, que é fundamental, é essencial, né? É a flexibilidade. O que que significa essa flexibilidade? Eu vou adequar ao melhor horário, ao melhor dia, né? O dia que eu estou mais tranquilo para eu me organizar e eu fazer o meu estudo, né? E fazer ali as minhas atividades, assistir a aula, ler a apostila, né? Ler a trilha aí de aprendizagem. Então, isso, o ensino EAD tem de brilhantismo. É um dos grandes pontos positivos mesmo, que traz aí a equidade do ensino, onde que você se adequa à sua necessidade. Só que, independente disso, ele vai te cobrar comprometimento e disciplina. Eu ainda costumo brincar que aqui é a autodisciplina. Você precisa colocar isso em prática. Seu melhor horário de estudo, sua melhor condição de estudo, estar atento ao cronograma de entrega das aulas, para assistir às aulas, para fazer a leitura da trilha, né? A entrega dos exercícios, a data da prova. Então, precisa estar muito bem alinhado isso, né, com o que a gente chama aqui, ele te dá flexibilidade, como ensino EAD, mas ele não deixa de te cobrar o comprometimento e a disciplina em estar fazendo, cursando aquele determinado curso dessa determinada forma. Boa noite, Isa. Seja bem-vinda. Então, a gente inicia esse nosso processo aqui, dessa nossa assistência farmacêutica, falando um pouquinho do princípio, do contexto, que foi as leis aí de saúde que chegaram ao programa de assistência farmacêutica. Então, a gente tem, né, vamos começar aqui o grande marco inicial, a Lei da Constituição Federal de 1988. Vamos, gente, agora. Perdão, Isa, eu não te ouvi. Alguma dúvida? Algo que eu possa ajudar? Então, a gente tem aqui como marco inicial, se precisar, Isa, pode usar aí o microfone, pode usar o chat, não tem problema não. Estou à disposição. Tranquilo, beleza.
choveu agora há pouco, pelo menos aqui onde eu estou, pode ser que seja algo relacionado aí também com a sua internet também, por causa da chuva. Então, marco inicial, Constituição Federal de 1988. Onde que aqui, principalmente lá no artigo 6º, deixa claro, a saúde é um direito de todos, né? Então, quando fala em saúde, pensa-se na integralidade. Então, além, por exemplo, do atendimento médico, também o atendimento ao medicamento, né? Ao acesso ao medicamento. Pensa-se de forma integral. Então, o primeiro marco aqui vem, né, com a Constituição Federal. Tanto é que aqui existe aquele princípio. Muitas pessoas precisam de um medicamento e não têm o dinheiro para poder comprar, mas entra na justiça o processo de judicialização, onde que vai estar lá falando, eu tenho direito ao medicamento, eu não posso comprar, né, de acordo com a Constituição de 88. É um direito de todos, né, e dever do Estado que a gente diz, dos governantes, sejam de nível federal, estadual e municipal, a fornecer essas condições de saúde, onde que é o atendimento propriamente dito em saúde e está dentro dele o acesso ao medicamento. Passado, né, o princípio da lei de 88, outro grande marco que a gente tem é em 1990, com a lei 8080/90, a chamada Lei do SUS. É a lei que instituiu, né, o Sistema Único de Saúde em nosso país, o sistema que ele é extremamente robusto e extremamente grande para atender a toda a população brasileira em relação às ações de assistência terapêutica, inclui assistência farmacêutica, né? E começa a instituir aqui, dentro dos princípios do SUS, a Política Nacional dos Medicamentos, né? Então, em 1998, ganha uma certa maturidade essa Política Nacional do Medicamento, chamada aí de PNM, né? Onde que tem aí o propósito de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. Então, eu tenho que comprar só de fornecedor padronizado, né? Eu tenho que comprar só que tenha qualidade. Eu tenho que dispensar com qualidade. E eu tenho que monitorar se quem está utilizando também está tendo o resultado. Ou seja, eu tenho que promover o uso racional, né? O acesso à população a esse medicamento, né? Principalmente os que são chamados medicamentos essenciais. Então, essa política, né, nacional de medicamentos começa a introduzir o princípio, o conceito e a atividade dos medicamentos essenciais, ou seja, são aqueles básicos que não podem faltar na farmácia municipal, porque a população daquela cidade utiliza muito, são aqueles que não podem faltar em um hospital, porque é a de maior demanda daquele público que busca aquele hospital. Então, esses medicamentos que são essenciais, né, como o próprio nome dele está dizendo, não podem faltar, né? Em 2004,
outra evolução relacionada ao princípio da assistência farmacêutica, que foi o PENAF, né? Então, o PENAF, o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica, define a assistência farmacêutica em caráter sistêmico e multidisciplinar. Ou seja, traz aqui, claro, o farmacêutico, o técnico de farmácia apoiado aí junto ao farmacêutico, pode exercer assistência farmacêutica no SUS, em uma equipe multidisciplinar, né? E estabelece aqui os 13 eixos estratégicos dessa assistência. Em 2006, começa o programa para instituir junto ao SUS os fitoterápicos, ou seja, os medicamentos à base de plantas que têm atividade biológica, ou seja, têm na sua constituição substâncias químicas que têm atividade biológica, né, farmacológica, aqui nesse caso, começam a ser catalogados e inseridos, né, e com uso racional e seguro também, tanto dentro do SUS quanto fora do SUS. Em 2007, vem aí a Portaria 2004, trazendo o financiamento da assistência farmacêutica, então deixando claro a parte do governo federal, a parte do governo estadual, a parte do governo municipal, que é responsável por garantir aí o financiamento, o recurso financeiro para que possa acontecer a assistência farmacêutica, e aí você ter aí uma qualidade, vamos dizer assim, assistencial farmacêutica naquele município, naquele estado, naquela região. Vou dar aqui um exemplo. Várias cidades aí têm a farmácia municipal. Dentro desse contexto da farmácia municipal, um desses recursos financeiros foi o aporte para a complementação financeira do pagamento do farmacêutico para instituir a assistência farmacêutica. Então, até então, não era obrigatório, vamos dizer assim, o pagamento do piso, né? Principalmente aí no aspecto municipal, e dentro desses recursos financeiros aqui, dentro desse financiamento, um dos aspectos que foi correlacionado foi a qualificação e a retribuição financeira do profissional que trabalha com a assistência farmacêutica. E aí foi colocado aí, tanto a capacitação contínua, quanto os recursos, né? No caso do profissional e no caso dos recursos, para poder também garantir que o medicamento chegue, seja comprado, seja distribuído como precisa. 2011 veio o grande marco dessas farmácias municipais, né? E veio não só a farmácia pública, mas veio o programa Farmácia Popular, porque às vezes não tem um medicamento na farmácia municipal, mas você consegue comprar ele a preço de fábrica ou com desconto via o programa Farmácia Popular. Aqui é aquele programinha que a gente vê aquela publicidade, né? Aquela chamada de várias drogarias, várias farmácias aí privadas, colocam lá, aqui tem farmácia popular. Então, dentro desse programa de aqui tem farmácia popular, acontece que vários medicamentos estratégicos ou de patologias estratégicas, como a hipertensão, como o diabetes, como a asma, vários clientes, pacientes, conseguem ele de graça, via o programa Farmácia Popular,
ou vão pagar uma taxa extremamente pequena, né, devido ao subsídio financeiro aí aportado dentro desse programa de acesso ao medicamento e uso racional, que é o Programa de Farmácia Popular. Em 2012, vem o Qualifar SUS, né, que é o Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica. Então, aqui ele traz toda a integração sistêmica da assistência farmacêutica e começa a alinhar muito grande aqui, juntamente com ele, as propostas do monitoramento, do cuidado farmacêutico. E aqui começa a separar os princípios, começa a utilizar mais o termo assistência farmacêutica para o medicamento e cuidado farmacêutico quando fala no controle, no monitoramento do paciente. Em 2013, consolidação de dados nacionais, né? E principalmente aqui baseado em dados estatísticos, e principalmente aqui a correlação, né, municipal, federal e estadual, ou seja, entre as 3 esferas gestoras. É como se fosse aqui um programa de gestão de estoque financeiro que trabalha tudo junto para poder auxiliar no processo do que entra, do que sai, né? Um medicamento, por exemplo, que às vezes, aqui na região de Minas Gerais, tem muita saída, ele vai ser muito comprado, vai sair muito. Mas, às vezes, ele não é um medicamento que eu preciso comprar muito. Lá no Amazonas, por exemplo, porque lá é um medicamento que naquela região não tem uma grande saída. Então, eu não posso manter o estoque. Eu preciso pensar aqui, cada região vai ter a sua necessidade, cada região vai ter a sua visão endêmica, epidêmica, né? E necessidade com aquela situação. Aqui começa o preceito de começar o que a gente chama Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a chamada RENAME. O que é a RENAME? A relação de medicamentos que não podem faltar. E depois ela é filtrada em REMUME, que é cada município ter o seu. O que não pode faltar para cada município, né? Então, existe a descentralização, mas tudo parte de um estudo que conseguiu ir avaliando, ir monitorando aquilo que não pode faltar, né? E 2017 fica claro, né? A assistência farmacêutica, ela faz parte da assistência básica em saúde, né? Então, precisa estar dentro dos projetos municipais, estaduais, junto aos programas de atenção básica da saúde, a assistência farmacêutica, o cuidado farmacêutico, com o propósito de instruir no uso racional do medicamento, no uso correto do medicamento, para que possa garantir o sucesso terapêutico. O sucesso terapêutico ele só é conseguido se você faz uma excelente orientação para quem está ali fazendo o uso do medicamento, né? Se você não garantir isso, não vai ter o sucesso terapêutico, né? Vou usar aqui um exemplo clássico. Não adianta a empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica, investir em pesquisa e fazer, por exemplo, lá um medicamento inovador, tópico. Vou colocar aqui como hoje está na onda, né? Um emagrecedor,
por exemplo. Mas se lá na ponta, na farmácia, seja pública, hospitalar ou privada, você não orientar como utilizar. Porque se ele utilizar de forma errada, não vai ter efeito terapêutico, né? Vou dar aqui um exemplo da época que eu era estagiário. Olha para vocês verem, né? Um casal estava com uma infecção que precisava do tratamento dos dois, uma candidíase, e o médico prescreveu a anistatina, passar 2 vezes ao dia. Eles foram na farmácia, foi dispensado a pomada para eles, né, o creme para eles, só que faltou orientação. Lembra lá no início que a gente falou da interpretação? Eles não tinham essa interpretação. E aí o que aconteceu? Eles estavam tentando todo dia dissolver a pomada na água para tomar. E aí eles voltaram depois na farmácia universitária lá, né, dizendo, ó, eu já passei por um médico, já comprei a pomada em tal farmácia, só que eu não estou tendo efeito. E quando foi, né, no nosso caso, a nossa equipe, pesquisar como ele estava usando, a forma de uso não estava racional, ou seja, não estava adequada como utilizar a pomada, que era passar ali na área afetada. Perdeu a conexão aqui, mas já retornando. Reconectando o slide, só um momento.
já está carregando. Não sabe, professor? Eu estou tentando recompartilhar aqui. Eu perdi o acesso, Lívia, caí e tive que voltar. Beleza, pessoal. Desculpa aí, esse princípio, perdi a conexão, eu caí, voltei, demorou um pouquinho aí o slide recarregar, mas voltando ao ponto aqui onde paramos, né? O SUS, ele vem aí com todo esse preceito do cuidar, tanto da assistência, para que não falte o medicamento e ele esteja adequado àquela necessidade, né? Tanto ao cuidado farmacêutico, que é ter aquela orientação essencial. Estava falando, né? Não adianta ter uma alta tecnologia, mas se lá na ponta a gente não consegue orientar como utilizar, não vai ter a eficácia terapêutica. Então, hoje, né, dentro do princípio geral da assistência, a orientação e o acompanhamento de como que está sendo feito o uso daquele determinado medicamento, para garantir aí a eficácia. E aí, a trilha de vocês traz aí como premissa já um princípio de assistência farmacêutica, a logística do medicamento dentro da farmácia hospitalar, né? Então, dentro da farmácia hospitalar. Então, na outra disciplina, nós vimos o que é uma farmácia, né, com manipulação, o que é uma farmácia sem manipulação, que também é chamada de drogaria, uma farmácia, né, com manipulação, e aqui a gente vê agora o princípio do que é uma farmácia hospitalar, né? Então,
é uma unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde se processam atividades relacionadas à assistência farmacêutica, ou seja, não pode faltar o medicamento lá, né? Mas hoje, além da assistência farmacêutica, tem o princípio agregado farmácia clínica, que é o cuidado farmacêutico dentro do hospital. Então, a farmácia hospitalar hoje, ela alinha os dois princípios. O princípio logístico, que é a assistência farmacêutica, e o princípio clínico, que é o cuidado farmacêutico, né? Dirigida pelo profissional farmacêutico e os seus técnicos, né? Compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas, né? Tem aqui o princípio até, por exemplo, de ser ou participar da comissão interna de prevenção de contaminação, né? Então, todo esse princípio, cuidado importante aí do princípio da farmácia hospitalar. E quando fala, seja em drogaria, seja em farmácia hospitalar, precisa-se muito bem estar integrado o princípio de tecnologias em saúde. Ou seja, pode ser um produto novo, é uma tecnologia nova, um produto biotecnológico. Olha os anticorpos monoclonais chegando hoje e dominando pela sua especificidade o mercado. Olha os polipeptídeos, como a gente tem aí hoje, os emagrecedores, chegando, ganhando espaço dentro desse princípio. E aí vem aquela visão, a tecnologia, o cuidado, quais os possíveis efeitos adversos que podem estar as tecnologias de saúde, equipamentos, procedimentos, olha a área da estética, o quanto cresce trazendo aí técnicas, processos. Olha o famoso Botox, é a toxina botulínica. Aplicado subcutâneo na pele, não tem efeito adverso nenhum. Mas se ingerir, que seja pequena quantidade, beleza? Já pode ter riscos graves, né? Realmente tóxica nesse princípio em baixas quantidades. Então, sempre alinhar a assistência farmacêutica, foco do medicamento, cuidado farmacêutico, foco no paciente, com as tecnologias em saúde, né? E avaliar quais os possíveis riscos dentro desse contexto propriamente dito. Tudo da estrutura básica. Ela chega a ter algum profissional técnico de farmácia, né, responsável por fazer as compras. Então, ele tem que estar antenado, com o radar ligado, junto com o farmacêutico, discutindo todo dia, tal medicamento saiu mais do que era esperado, eu preciso fazer uma compra, né? Ou então, baseado na rede descentralizadas para Remune, por exemplo, se for numa farmácia hospitalar pública, farmácia municipal, está tendo medicamento, será que está tendo algum surto? Será que, o que está acontecendo? Então, já precisa alinhar aqui, a necessidade regional, a necessidade local, se está de acordo com o previsto, está acima daquilo que estava previsto, qual a ocorrência que possa estar levando a isso, né?
Então, existe sempre aqui, muitas das vezes, de farmácia responsável aqui pela compra, né, o monitoramento, né, compra baseado aí na Rename, Remune, necessidade. Recebimento. Comprou, tem o prazo de entrega, o prazo de validade. Então, na hora que vai comprar, tem que estar atento e solicitar medicamento amplo. Senão a indústria, o estabelecimento distribuidora, vai te mandar um medicamento que vence daqui 3 meses. Mas a sua compra está prevendo uma distribuição dentro de 1 ano de prazo de distribuição. Então, ficar atento no princípio aqui de compra e deixar claro qual é o prazo mínimo de validade que você quer para determinado medicamento e recebendo. Receber, avaliar a quantidade dos itens recebidos, se correspondem àquele determinado medicamento mesmo. Vou pegar aqui como exemplo. Uma vez que eu estava, como também estagiário, na farmácia hospitalar, no HU, a nota fiscal de maleato de enalapril. E as caixas que vieram estavam de captopril. Ou seja, no recebimento já foi detectado o erro. Fica mais fácil fazer a correção e não existe o risco de faltar para o paciente, porque você consegue fazer ali a substituição, a ação ainda rápida dentro desse processo. Né? Controle do estoque. Checar todo dia. Nas 24 horas dessa administração diária, né? O que saiu, o que não saiu, está dentro do acordo ou não. Então, por isso existem aqui algumas ferramentas. Próxima aula, nós vamos falar de uma delas, que é a curva ABC, exatamente uma ferramenta para auxiliar no controle do estoque, para poder ir monitorando isso, que está entrando, que está saindo, se está fora do controle ou não está fora do controle, se já necessita uma compra ou não, né? E muitas das vezes, principalmente pegando aqui, ó, farmácia hospitalar, farmácia pública, né? A farmacinha municipal, as compras são feitas para atender um prazo amplo, de 1 a 2 anos. Então, tem que ter muito bem claro e diariamente esse controle do estoque, né? Porque se for necessário alguma intervenção, ainda fazer dentro do prazo para que não falte aquele determinado medicamento, né? Então, o controle de estoque aqui é outra peça que o técnico de farmácia vai lá, sim, no estoque e vai contar quantos tem, para poder bater com quantos tem o sistema, né? Opa, está faltando 1, mas eu tenho um registro aqui de uma perda. Na hora que foi fazer a distribuição, a ampola caiu e quebrou, né? Então, por isso que está faltando 1, mas então, matematicamente, agora eu vou lançar a perda juntamente ao estoque do... Fica ok. Então, é essencial o controle de estoque, é essencial, e o técnico de farmácia auxilia muito nesse processo, quando fala de farmácia, drogaria, farmácia de manipulação, farmácia hospitalar, é diário esse controle. Tanto é que algumas farmácias e drogarias privadas, por exemplo, têm o cargo estoquista, né? Que exatamente ele fica de olho o dia todo no controle do estoque, né? O básico aqui. Farmácia hospitalar faz a dispensação para 24 horas para aquele determinado paciente. Se, infelizmente, ele acabou falecendo, vai devolver aquilo que não foi utilizado, vai retornar ao estoque, vai ser avaliado se, né, não foi utilizado e retorna ao estoque.
Então, também aqui responsável, esse estoquista, esse técnico que fica responsável aí pelo estoque, geralmente alguém lá recebe, mas acaba aqui a tratativa final de retornar ao estoque desse estoquista propriamente dito. E grandes hospitais, médios hospitais, têm seus ambulatórios, masculino, feminino, UTI, cirurgia. Então, para cada uma dessas áreas, tem os seus medicamentos específicos, os seus carrinhos, né? Por exemplo, como o carrinho de emergência, né? Então, é o que eu chamo aí os estoques satélites. Tem lá já aquele medicamento de urgência e emergência, tá? Da área da cardiologia, lá no momento. Então, o monitoramento de como que está, onde que se encontra, qual a quantidade, se bate sistema com o físico. Então, mais uma vez, a conferência regular, também dos estoques satélites, quando são aplicados. Isso dentro da visão assistência farmacêutica. Meu foco aqui foi o medicamento. Mas eu venho depois para o propósito farmácia clínica. Aqui eu já vou para o propósito cuidado farmacêutico. Então, aqui já é o meu paciente, né? O que a gente brinca aqui, de paciente não tem nada. Então, por isso, o termo correto aqui é cliente, porque paciência, todo mundo que está ali não tem mais. Ele está ali com uma determinada doença, vamos dizer assim, né? Mas brincadeiras à parte, é onde que às vezes o termo muda. Paciente, já que não tem paciência, é o cliente, né? Vamos dizer. Mas o princípio aqui é o acuterapia. Qual a dose, qual a posologia, como você está usando, né? Qual a sua dificuldade. Um outro exemplo clássico que eu gosto de usar nas aulas, que ele é básico, mas ajuda muito essa visão. Chegou na farmácia uma cliente falando: estou tomando a dipirona e não está fazendo efeito na minha dor de cabeça, né? E aí, ok, onde que estava essa dipirona? Ela estava no meu carro, dentro do meu carro há uma semana, né? E naquela semana onde que o sol está extremamente quente, então se a gente tem a sensação aqui fora de 40 graus, lá dentro do carro chegou a 60, vamos dizer assim, né? E ainda perguntamos para ela na ocasião, mas seu carro fica numa área coberta? Não, lá em casa não tem garagem. Ou seja, a alta temperatura dentro do carro degradou aquela dipirona que ela estava tomando ali. E realmente não iria fazer efeito. Então, aqui dentro do princípio do cuidado farmacêutico, o medicamento ele vem lá escrito na bula, escrito no cartucho, que é a caixinha dele, qual a temperatura de armazenamento dele. Se é refrigerador, 2 a 8 graus. Se é temperatura ambiente, é de 15 a 30 graus. Né? Se é o abrigo da luz, não pode estar com a... Ele vem com frasco escuro. Né? Então, aqui, todo o princípio voltado para a segurança do uso correto do medicamento. Né? Toda farmácia tem a sua área de armazenamento, guarda e conservação, e que tem que seguir a recomendação de refrigeração, se é freezer, em alguns casos, pede ali os 20 graus. Aí tem que ser o freezador.
né? E quando fala em especial de farmácia hospitalar, ganha aqui um princípio, não dispensa a caixinha toda, mas eu dispenso a quantidade de comprimido para 24 horas. Então, eu já vou pensar numa unitarização. Então, aqui eu ainda vou pegar, chegou para mim a caixinha. Muitas das vezes eu tenho que cortar para comprimido por comprimido. Vai ali separado. Então, tem a atividade da unitarização, cadastro dessa unidade, né? Para depois montar as sacolinhas, montar os dispensers, paciente por 24 horas, né? Para fazer a dispensação. Então, tem técnicos de farmácia que fica responsável pelo estoque, pela guarda e conservação. Tem técnico de farmácia que vai ficar responsável pela unitarização, montar a sacolinha, montar o kit, montar a grade de 24 horas, né? Então, ir lá já no estoque, já pegar só as unidades de acordo com a prescrição, monta, outro técnico ou o farmacêutico confere junto, sempre, no mínimo, um duplo cheque, né, dessa unitarização, e posteriormente faz o processo da dispensação. A dispensação é a entrega do medicamento. Nesse caso daqui, farmácia hospitalar para central de enfermagem. E aí depois os enfermeiros fazem a administração de acordo com os horários. Ok? No caso de farmácia de drogaria, balcão cliente. A orientação ali para poder fazer o uso correto, a guarda e conservação correta, né? Tudo ali no ato de dispensar o medicamento. E, frequentemente, pelo menos 1, 2 vezes ao ano, são feitos inventários, que é realmente checar físico, sistema, consumo, né? Aquilo que entra, aquilo que sai. E lembrando que aqui tem que seguir o sistema PEPS, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Igual quando a gente em casa faz a nossa compra mensal, aquele arroz que ainda não foi consumido, a gente deixa ele na frente. Aquele que a gente acabou de comprar, a gente coloca atrás, né? Para consumir aquele que comprou primeiro, para não correr o risco dele vencer e perder ele. Então, quando a gente fala de medicamento, também existe o mesmo princípio de controle de estoque, né? De controle de dispensação, que é o sistema PEPS. Primeiro que entra, aquele primeiro que eu comprei, que chegou, conferi, que está ok, tem que ser o primeiro a sair em ato de dispensação. Mesmo que chegue outro, chegou um novo. O novo ele tem que sair depois daquele primeiro que entrou. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. E quando a gente fala da atenção em saúde, do uso do medicamento que não pode faltar, e né, da orientação do uso desse medicamento, a gente tem aqui o técnico pode estar trabalhando na alta complexidade, na média complexidade. Alta complexidade, para atender a UTI. A média complexidade, para atender os ambulatórios. A atenção básica, para atender o postinho de saúde, por exemplo. Né? Então, existe todo o critério, né, de medicamentos que são da atenção básica, medicamentos que são da média complexidade e medicamentos que são da alta complexidade. Né? Na atenção básica, né, os municípios são responsáveis pelo atendimento ambulatorial, componentes básicos e estratégicos. Né? Na média complexidade, aqui eu já tenho atendimento hospitalar,
ambulatorial, por exemplo, quimioterapia e outros tratamentos já mais específicos que não está dentro daquele princípio, né? Ele geralmente aqui já é um hospital que atende uma demanda regional para aquela determinada condição patológica, e a alta complexidade que já entra aqui, né? A doenças mais raras, específicas e equipamento nível já de UTI, por exemplo. Então, aí, primeira questãozinha para a gente. A gestão de medicamentos é uma tarefa de grande complexidade, porque impacta aí no plano assistencial, não pode faltar. O paciente precisa daquele medicamento para o tratamento dele, e financeiro. Então, é custo. Medicamento é caro. Medicamento não é barato. Então, por isso, precisa ter toda padronização para que possa ter o uso racional do recurso financeiro para comprar aquele determinado medicamento e ele não faltar. A normalização é um dos componentes da gestão do medicamento. Então, dentro dessa padronização, existe uma ferramenta que a gente chama normalização. E aí ele quer saber isso. Qual etapa da aquisição de medicamentos faz parte a normalização? Normalizar é a mesma coisa que padronizar. E lembra, eu tenho a Rename, medicamentos essenciais, Remune, medicamentos essenciais a nível municipal. Isso tudo vem através do que a gente chama especificação. Aquela real necessidade com aquela quantidade, né, que vai atender sem falta aquela minha determinada região e não vai ficar nem grandes estoques. Né? Dentro da gestão de estoques, estoques parados, medicamentos parados, significa que é dinheiro parado. Então, eu tenho que ter ali as viradas, eu tenho que ter ali o fluxo funcionando, né? Então, isso tudo é a ferramenta que a gente chama especificação. Show de bola? Foi questãozinha de concurso, essa daí. Então, a seleção e padronização. As técnicas de normalização são essenciais para um efetivo planejamento e controle dos medicamentos, né? Então, compreender as etapas de seleção, especificação, classificação e codificação de produtos é essencial. O resultado da ação de normalização é a consolidação, dos dados de especificação, identificação e codificação. Então, é aquela questão, vou pegar aqui um exemplo da farmácia hospitalar, que a gente estava há pouco, estamos falando ainda. Chega um médico novo e ele quer prescrever um antibiótico novo, que não é da lista de especificação, de padronização daquele hospital. Então, vai caber muito ao técnico de farmácia, junto com o farmacêutico, em especial nesse caso, orientar, existe a lista de especificação, a lista de padronização. Infelizmente, esse não faz parte. E é essencial ser substituído por esses que estão na especificação, aí é outro caminho, né? Junto com a equipe clínica. Mas, não, tem esse daqui que é da mesma classe, com o mesmo efeito terapêutico, eu que não estava ciente, por exemplo, dessa lista de especificação. Então, essa lista de especificação, padronização que foi selecionada pelos medicamentos, precisa estar publicada a toda a equipe. Divulgação, a equipe toda de saúde.
E aí, quando a gente fala, então, desse fluxo dos medicamentos, dentro dessa assistência farmacêutica que ele não pode faltar, né? Primeiro passo é essa seleção. Qual fornecedor? Captopril. Eu tenho 3 fornecedores para eu solicitar orçamento. Ok? Nunca ter apenas um fornecedor, sempre que possível, né? De cada um dos medicamentos. Porque às vezes você, opa, só padronizei esse fornecedor. Você vai comprar, ele não consegue te entregar dentro do prazo de um ano de atendimento, né? Então precisa ter aí a estratégia, né, da qualificação de fornecedor, comprar de fornecedores qualificados, que você conhece a procedência, sabe ali as características e qualidade, mas não ter apenas um cadastrado. Programação. Me entregar tantas unidades daqui 3 meses, tantas unidades daqui 3 meses, tantas unidades daqui 6 meses, 9 meses, 12 meses. Eu tenho que me programar baseado na minha demanda, nos meus dados, na previsão inicial da minha população. Fez isso, vou para a etapa da aquisição. Agora é fazer a compra. Então, tem o estudo, tenho quando, de baseado nos meus clientes, né, a quantidade, eu vou agora fazer a compra. Fez a compra, vai ser entregue. Aí eu preciso fazer o armazenamento, baseado nas condições de temperatura e umidade previstas pelo fornecedor, pelo fabricante, para garantir a estabilidade do medicamento. Uma insulina fora da geladeira, o calorzão que a gente estava aí esses dias, vai desnaturar, ela é proteína, né? Então tem que ficar em geladeira, 2 a 8 graus. Se buscar na farmacinha municipal e não levou a sua caixinha de isopor com os gelos ali ou gelo, não pode dispensar, porque até chegar na casa ela pode perder a estabilidade, né? Então, o armazenamento e as condições de distribuição, né? Dei um exemplo aqui, inclusive, para fazer a distribuição para levar para casa, a distribuição para as cidades, os outros ambulatórios, a análise da prescrição médica, né? Que chega, pegando aqui no hospital, a prescrição até amanhã, para separar, já pensando nas próximas 24 horas. Né? Na drogaria, na farmácia, é o mesmo caso. A dispensação, que é a entrega dessa medicação, pensando em cuidado farmacêutico, sempre com a orientação, né? O uso pelo paciente, aqui, a educação em saúde, informação do que ele está tomando, para que serve, manuseado, essencial para garantir o sucesso terapêutico. Não adianta todas as outras etapas estarem ok, mas se aqui dar a orientação e ele não o sucesso terapêutico, né? E a farmacovigilância, então, que é o acompanhamento, que é o registro de efeitos adversos, registros de sucesso terapêutico também. Estou tomando um hipoglicemiante e realmente está baixando a minha glicose. A farmacovigilância ali, ó, o seu cuidado farmacêutico, o seu registro está conseguindo acompanhar esse processo. Aqui ele repete um pouquinho, só do que eu já tinha dito. Quando a gente fala, então, de
componente básico de saúde, pegando aqui em especial o SUS, são medicamentos e insumos essenciais. Na atenção básica de saúde, são doenças e agravos mais prevalentes. Diabetes, glicose, são aquelas doenças crônicas mais comuns que estão naquela determinada situação. Asma, né? Então, o âmbito aqui, atenção primária em saúde em nível ambulatorial, unidades básicas de saúde, programa saúde da família ou estratégia saúde da família, como é chamado hoje. Componente especializado. É alguém que tem alguma patologia, né, e que tem aqui uma diretriz terapêutica. Por exemplo, portador de esclerose múltipla, né? Então, são medicamentos para assistência integral à saúde. Linhas de cuidado conforme protocolos clínicos, protocolo da tuberculose, né? Não, esse vai para o estratégico, são patologias, né? Mas aqui, protocolo clínico e diretrizes para esclerose múltipla dos medicamentos que estão no SUS, não são todos, né? Âmbito, tratamento de doenças conforme protocolo clínico e diretrizes terapêuticas e cumprem o critério de inclusão. Componente estratégico, é uma patologia epidêmica, endêmica, que está naquela determinada região, estado, município, país, e que necessita uma visão ali estratégica de retenção dela. Então, por exemplo, doença de Chagas, malária, existem regiões de maior prevalência do que outras. Então, aquela região vai receber maiores recursos estratégicos para essas patologias do que outras, né? Então, no componente estratégico, são medicamentos para o tratamento de doenças endêmicas e epidêmicas. Naquele município, aquela região, né? Aqui busca-se como objetivo o controle da doença, né? Para diminuir a transmissão e a qualidade de vida daquele que já tem a determinada doença. Com esses dois propósitos. E uma questão estratégia da assistência farmacêutica e que cabe a gente é sempre ter o cuidado com o armazenamento, a orientação em relação às condições que precisam. E os medicamentos essenciais vêm da RENAME, né? Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, né? Então, no nosso país, existem milhares de medicamentos diferentes. Qual é essencial? Qual não pode faltar? Esse que não pode faltar é o que a gente chama RENAME, ok? Ele vai para a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais. O principal objetivo do processo como um todo é escolher bem, escolher de forma racional a melhor tecnologia, mas aliada ao melhor custo-benefício. Nem sempre aquilo que é caro é o melhor. Existe aí, o referência, R$50, o genérico custa 10. Beleza? Opa! O genérico passou pela equivalência farmacêutica, pela bioequivalência. Tem a mesma correlação de qualidade e efeito terapêutico que o outro. Para que pagar 50 se você pode pagar 10? Né? Então, a RENAME, ela trabalha muito com esse princípio, alinhar tecnologia com o custo-benefício, e o objetivo essencial é escolher bem, para atender da melhor forma o paciente, o cliente, para que não falte o medicamento que é essencial para a sua saúde. Que tem que ser compreendida aí na RENAME.
Nem tudo que é novo ou é melhor. Né? Escolher é distinguir as novidades, tecnologias que prometem muita coisa, né? Mas daquilo que tem evidência científica que comprova que é bom. Então, quando vai um medicamento para Rename, é porque ele tem base em evidência. Medicamento naquela dosagem, com aquela posologia, tem o efeito terapêutico, se armazenou, se dispensou, né, de forma adequada. Se o paciente continua armazenando de forma adequada e utilizando de forma adequada, vai ter aí o sucesso terapêutico. Né? Então, a Rename, muitos de vocês, como técnicos de farmácia, poderão auxiliar o farmacêutico na construção dessa Rename do seu município. Olha que bacana. É a seleção e a padronização de medicamentos para atendimento de doenças ou saúdes no SUS, definida pelo Ministério da Saúde, com a assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, norteia a assistência farmacêutica e as ações de promoção no uso racional do medicamento, além de subsidiar a prescrição, a dispensação e o uso dos medicamentos. Bons estudos aí a todos. Leia, releia se for necessário, né? Reveja a aula se for necessário. Envia a Bíblia para a Júlia. Qualquer coisa, elas me acionam aqui também. Bons estudos. Lembre, cobra, comprometimento e autodisciplina. Grande abraço e até o nosso encontro 2. Tchau, tchau.